Bom dia, servidores. Dando sequência à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Carlos, o Sindipam recebe hoje a visita do candidato Neto Donato, do partido PSDB. Bom dia, candidatos. Primeiramente, a gente quer agradecer a presença de vocês para poderem dar a oportunidade do servidor público conhecer quais são as propostas, o que vocês têm de projeto para eles. E vamos começar aqui. Como o senhor vê a importância do Sindipam para o funcionalismo público e como será o relacionamento com o sindicato? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a possibilidade de estar aqui conversando com vocês, agradecer em nome do presidente Adail, todos vocês aqui do sindicato, e é uma alegria grande poder estar aqui novamente, né, Adail? Na campanha passada nós estivemos aqui, conversamos com vocês, com o sindicato, e isso mostra o que vai ser daqui para frente também. Então, a relação e a importância do sindicato ela é muito importante, e a gente precisa trabalhar em conjunto em prol do servidor público. Tá? Quem me conhece, quem já trabalhou comigo, sabe da importância que eu dou para o servidor público, e eu respeito demais, vejo que é o servidor que trabalha para a cidade realmente. Sem ele, a cidade não vai andar, ela está parada, esse é o nosso entendimento, mas aí não por culpa dos servidores, sim de algumas administrações. E nós temos como fazer melhorar, sim, mas principalmente incentivando e capacitando, dando todo o respaldo necessário para o servidor em conjunto com o sindicato, que vocês estão aqui para lutar por eles. Então, para mim, o sindicato vai ser de suma importância, parceiro e diálogo aberto, né? Eu acho que é esse que vocês vão ter as portas abertas para discutir qualquer assunto, em qualquer momento, em qualquer situação, para a gente ter uma prefeitura e uma cidade melhor. Só lembrando, né, como a gente já comentou com outros aqui, o sindicato tem falado muito, a gente tem prezado muito e pedindo muito isso, que o mais importante para nós, com a administração, é o diálogo. Sim. Porque através do diálogo a gente consegue evitar muito problema, muita dor de cabeça. A gente consegue ajudar a dar condição para o servidor para que ele possa dar um atendimento melhor para a população, que é o objetivo final, né, do administrador. Então, o último problema que nós tivemos grave aqui na cidade foi por falta de diálogo, né? E como a gente tem hoje com essa gestão também, falta de diálogo. Então, a partir do momento que a gente pode conversar, e até para levar ou não o diálogo ele é diferente, né? Então, é o que a gente preza e está pedindo e dando ênfase para todos os candidatos aqui. E é isso que a gente precisa, porque nem sempre, aí sendo muito sincero, vocês sabem disso, e isso vai da parte do sindicato também, nem sempre a gente pode falar sim. E entender e conseguir acolher tudo que vocês solicitam. Da mesma maneira, algumas coisas que a prefeitura solicita, nem sempre vocês podem falar sim. Mas com um diálogo responsável e colocando tudo no papel, com números, com explicações, fica muito mais fácil a gente chegar no consenso, né? Chegar num acordo, e que eu vejo que é o que vocês sempre pedem, né? Que é esse respeito, esse diálogo e sempre ser ouvido. E isso é uma coisa que vai acontecer. Quais os compromissos que o senhor assume em relação aos dissídios coletivos, aumento real e valorização do servidor? Olha, isso precisa ser constante. Para isso, nós precisamos melhorar o orçamento da prefeitura. A gente sabe com relação ao percentual da folha de pagamento dentro do orçamento, e nós não podemos pensar só em falar, olha, tem que diminuir, tem que economizar. Não, nós temos que economizar sim, precisamos fazer as revisões dos contratos necessários, mas também nós temos que trazer investimento para a cidade para poder aumentar a arrecadação
sem aumentar o valor dos impostos, tá? O percentual dos impostos, mas sim aumentar a arrecadação pelo aumento de serviço, pelo aumento de empresas que vêm para cá, e obviamente vai dar um respiro para o setor financeiro, e a gente trabalhar juntos para ter anualmente esse aumento do servidor. Sabemos que tem algumas legislações, inclusive federais, mas eu vejo que um trabalho bem feito, um trabalho em conjunto, um trabalho de diálogo, e vocês aqui também têm técnicos que analisam o setor financeiro da prefeitura, então, se vocês analisando, vocês vão perceber se há espaço ou não para isso. E isso certamente nós iremos fazer em conjunto, principalmente isso, viu, presidente? Porque é algo que está nos números, não tem como maquiar, como esconder. A realidade é essa. Quem trabalha comigo sabe que eu gosto da verdade, e nós vamos expor, e certamente, quando possível, e eu entendo que fazendo uma boa gestão sempre é possível, mesmo um pouquinho, mas sempre é possível a gente valorizar e mais, capacitar o servidor público. Isso é essencial. Nós precisamos ter uma capacitação contínua, porque automaticamente ele vai se atualizando, se reinventando em algumas questões, e isso é necessário. Em cima do que o candidato acabou de dizer aí, realmente a gente tem aqui os técnicos. Porque quando a gente faz essa pergunta, parece que nós estamos colocando para o candidato, né? Tipo assim, eu quero que você se comprometa que vai estar todo ano aumento. Não é isso que nós estamos colocando. Nós estamos colocando que nós também temos os técnicos tão interessantes com a prefeitura, né? E às vezes a gente não tem sucesso, os nossos técnicos não são respeitados por causa da intransigência da secretaria que negocia com a gente. Tá? Então, por isso que a gente coloca como vai ser esse diálogo. Então, o senhor mesmo acabou de colocar que vai ser respeitado os nossos técnicos, as pessoas que vão negociar com você, que são pessoas que são conhecedoras também de tudo isso que nós colocamos, da situação da prefeitura, para que consiga levar para os servidores aquilo que a gente aguarda todo ano, que é um dissídio coletivo para que consiga tocar a sua vida. Tá bom? Não, pode ter certeza que haverá esse consenso, esse respeito, e nós iremos decidir juntos. Vocês podem ter certeza. Como o senhor pretende dar continuidade à implementação da evolução funcional dos servidores prevista no plano de carreira? Isso será feito já em 2021? Olha, isso a gente precisa fazer um trabalho conjunto e analisar quais serão as possibilidades, inclusive financeiras, já para 2021, tá? Entrando na prefeitura, hoje a gente vê um orçamento de 960 e poucos milhões, né? Para a cidade. Tenho estudado o orçamento praticamente que semanalmente, para tentar entender e tentar ver quais serão como que eu posso dizer assim, as brechas que a gente tem ali para implementar as políticas públicas que a gente entende correta. Então, existe um plano de carreira. Agora, você ter o plano de carreira e ele não ser cumprido, é a mesma coisa que não ter um plano de carreira. Então, nós precisamos sim sentar e já viabilizar isso desde o primeiro dia de trabalho. O senhor assume o compromisso de regulamentar a Lei 13.889 de 2006, o Estatuto da Educação, resolvendo impasses como professor de apoio, atribuições de aulas, jornada dos professores P3, no que diz respeito à hora-aula 50 minutos, logo no início do ano letivo de 2021, junto com o Sindispan, conforme o artigo 16, com comprometimento de paridade igualitária na comissão? Essa é uma das prioridades minhas, tá? A educação é algo que precisa ser muito respeitado aqui em São Carlos. Então, nós vamos conversar sim, conversando com o sindicato, tendo diálogo aberto com os professores também, dando oportunidade de todos se manifestarem, e a gente vê que dentro da rede municipal há uma inquietação muito grande quanto a isso.
né? E não é por menos, porque é algo que deveria ter sido resolvido já há um bom tempo. E as coisas parece que sempre se esbarram em alguns setores e algumas secretarias. Então, isso é prioridade no meu governo, para a gente resolver definitivamente essa questão dos professores e fazer essa revisão, essa atualização do Estatuto dos Profissionais da Educação. Candidato, aproveitando que a gente entrou na questão da educação, eu sou professora da educação e hoje uma das inquietações do servidor público da educação é em relação à volta às aulas. O senhor já já pensou num possível retorno, numa possível volta, como seria, como não seria, visto que hoje as nossas escolas elas não têm a menor estrutura para enfrentar uma pandemia. Tem escolas que a gente não tem nem uma pia para estar lavando a mão após a troca das crianças. Nossas escolas também, a maioria delas são com crianças bem pequenas e o distanciamento social ele é muito complicado. Vocês têm alguma noção? Já pensaram nessa questão? Olha, essa é uma resposta que eu não consigo resolver em outubro de 2020. Eu vou sim responder isso para você em janeiro e fevereiro de 2021. Porque o que acontece? Nós estamos vendo, e até olhando e analisando os casos no exterior, que a pandemia ela teve um aumento, depois uma diminuição. Em alguns lugares ela está voltando a crescer. Então nós precisamos analisar ali no período exato para a gente saber se há condição de volta às aulas ou não. Agora, uma coisa é certa, o planejamento ele tem que estar sendo feito a partir de agora. E, infelizmente, o que a gente está entendendo e o que está vendo e sabendo não está sendo feito. Então, isso dificulta. Porque, imagine vocês, você mesmo comentou agora que existem escolas que não têm infraestrutura. E isso deveria ter sido, está sendo regularizado a partir de agora. Tá? E não só agora, como nos 8 meses que ficou parado e para mais aí o ensino. Então nós precisamos ter cautela, não adianta quem falar que vai voltar ou que não vai voltar, seria uma irresponsabilidade afirmar isso agora categoricamente, mas sim continuar acompanhando. E se nós percebermos que a pandemia na cidade de São Carlos, ela for ficando mais leve e se diluindo, né, acabando, nós vamos certamente voltar com as aulas. Agora, a gente percebe, parece que agora está chegando mais próximo, pipocando algumas pessoas que são mais próximas nossas, vendo que está tendo Covid, uma família às vezes inteira, porque se um pega já passa para todos da família, numa igreja, num clube. Então a gente precisa ter muita cautela sobre isso, porque uma criança com Covid dentro de uma escola, vocês podem ter certeza que todas as outras da sala de aula, elas vão pegar. É muito difícil eu falo isso pela experiência dos meus filhos em casa, você ter um cuidado e assim, a criança se restringir como um adulto faz. Então aqui todos nós estamos de máscara, todos nós sabemos que não podemos abraçar, não podemos cumprimentar, só que a criança na primeira meia hora, nos primeiros 15 minutos, eles já vão esquecer, vai estar um abraçando o outro, brincando no parquinho e fazendo as atividades. Então isso a gente precisa analisar com muita cautela e acompanhando. Agora o planejamento precisa ser feito. Hoje, os servidores têm, através de convênio com o Sinduspan, um plano de saúde custeado integralmente pelo trabalhador. Há também servidores que contratam individualmente planos de saúde. O senhor assume o compromisso de viabilizar a participação da Prefeitura em parte dos custos desses planos? Olha, certamente, tudo isso, e volto a repetir, nós vamos discutir inclusive com os técnicos de vocês, que são técnicos experientes, que conhecem o orçamento público, sabem da situação financeira da Prefeitura, e o que a gente puder fazer para valorizar o servidor e dar um respaldo para ele, isso nós iremos fazer. Então, a nossa intenção é ampliar em muito a receita municipal e, mais uma vez eu falo, sem aumentar o valor dos impostos, aumentando taxa para a população, mas sim trazendo empreendimentos ou ampliando os empreendimentos já existentes aqui. Dou um exemplo clássico aqui dos últimos anos em São Carlos,
como foi a Honda em Itirapina, agora nos últimos anos, né, que ela foi construída e instalou, e agora a cidade de Itirapina vai receber muitos recursos. Foi a empresa Serasa aqui na cidade de São Carlos, que deu um fôlego muito grande para o orçamento nosso, só que nós não podemos achar bonito só o que aconteceu lá com a Serasa, mas sim trazer mais para cá. Se a gente percebeu que esse foi um caminho sem prejudicar o meio ambiente, sem você prejudicar outras estruturas da cidade, mas sim com ganho no número de empregos, com ganho na qualidade de empregos, com ganho na qualidade do valor financeiro que a prefeitura arrecada, isso a gente precisa correr atrás. Então o prefeito precisa ser atuante para levantar da cadeira e ir atrás desses investimentos. Ou ampliação, como eu disse, das empresas que já estão aqui. Vamos dar o exemplo da Mafre, que só não ampliou aqui na cidade de São Carlos por uma questão de um trevo, questão de logística ali que a prefeitura não se esforçou para resolver. Então ela foi abrir uma outra sede em Franca, o que poderia ter sido tudo aqui em São Carlos. Então são esses detalhes que a gente precisa estar atento para poder trazer mais recursos para a cidade de São Carlos e, obviamente, dar mais qualidade para o cidadão e também para o servidor público. Candidato, aproveitando que a gente entrou na questão de saúde, eu queria perguntar que a gente teve uma luta muito grande do Sindispan em relação ao servidor da saúde com comorbidade e os idosos que hoje estão à frente da pandemia novamente e não foram respeitadas até mesmo as orientações da OMS, né? Então eu gostaria de saber como que você vê essa situação do servidor estar à frente de uma pandemia. A gente sabe que a saúde, o servidor da saúde está ali para atender a população. Mas como que o senhor vê o servidor com comorbidade e os idosos à frente dessa pandemia, visto que é um número muito baixo? A gente estava em torno de 49 servidores apenas que poderiam estar trabalhando em home office e foi negado esse direito. E eu gostaria também de saber se você tem alguma proposta específica para o servidor da saúde. Olha, chega a ser até absurdo, e eu tenho feito as visitas agora durante a campanha, em alguns lugares da saúde, aí não vou citar a região, tá? Em respeito até ao servidor, mas uma senhora dentro de uma unidade de saúde estava apenas sentada, aguardando o tempo passar, justamente para ela se proteger do risco que ela está com a idade que ela tem, com os problemas de saúde que ela tem, dentro de uma unidade de saúde. Então, é um absurdo isso. Nós precisamos trabalhar com bom senso. Aqui não é liberar todo mundo e nem fazer todo mundo trabalhar. Nós temos que ter bom senso. Uma das características de um prefeito, de um gestor, é você conseguir olhar o todo e governar para todos, mas entender a exceção, entender a diferenciação de cada setor e de cada pessoa. E isso é essencial quando você vai fazer gestão. Então não adianta você nivelar todos da mesma maneira. O Adail tem um estilo de conduta, tem um estilo de vida, tem uma situação de saúde. Você, Renata, tem outro estilo de vida, tem outra situação de saúde. Então a gente precisa olhar para cada um de vocês e cada um dos servidores de maneira diferenciada. E como você mesmo disse, não estamos falando aqui de 1.000 servidores, de 2.000 servidores. Nós estamos falando de um número pequeno e que é possível sim, dentro da nossa realidade, fazer essa diferenciação e atender cada um deles pensando em primeiro lugar na saúde do trabalhador, do servidor, obviamente depois na saúde da população, porque se o servidor que vai atender a população não tiver com a saúde em ordem, certamente, primeiro, o atendimento não vai ser o adequado, depois vai poder, inclusive, passar algum problema para o cidadão. Então, nós precisamos analisar todas essas situações. Com respeito à saúde, com os servidores da saúde, eu acho que eu entendo que a gente poderia iniciar um estudo
para ver até sobre a viabilidade ou não de regras especiais e um plano de carreira especial para o servidor da saúde, tá? Mas isso não é prometer que isso vai acontecer, isso aí a gente precisa iniciar um estudo e analisar se é possível ou não, se é viável ou não, e claro, com a ajuda de vocês, com o apoio de vocês, ouvindo o que vocês acham também. Mas isso é uma ideia que eu tenho para ser debatida e discutida quando nós entrarmos a partir do dia 1º de janeiro. O senhor se compromete a realizar ainda em 2021 o curso preparatório para que os servidores tenham direito à gratificação prevista na Lei Municipal 14.902 de 2009, ao pedir demissão voluntária, o PDV? É super necessário. Precisa existir isso, a gente precisa realizar esse tipo de ação na prefeitura e verificar essa questão do PDV muito seriamente. Vocês sabem, vocês têm os números, e a gente sabe que nós precisamos fazer um PDV adequado, respeitando o servidor e também pensando no futuro do nosso município, né? Eu falo do município em geral, não só da prefeitura em entidade, mas como das indiretas também. Isso pode ter certeza que tem meu compromisso e nós iremos fazer. O senhor se compromete a comunicar ao Sindispan os projetos de leis que envolvam direitos e obrigações dos servidores antes do seu encaminhamento ao Legislativo? Iremos discutir juntos. Iremos discutir juntos todo e qualquer processo que nós encaminharemos enquanto Poder Executivo para o Poder Legislativo, tá? Isso é essencial, até porque logo no começo vocês me perguntaram qual seria o relacionamento, né, entre prefeitura e sindicato. Então, vai ser o melhor relacionamento possível e trabalharemos em conjunto. E para trabalhar em conjunto, nós precisamos discutir tudo. Não vai chegar nada, e até pela experiência que eu já tenho de ter trabalhado na prefeitura e na Câmara, vocês não vão tomar nenhum susto, não. Nós vamos conversar todas as situações, tudo antes, e vocês podem ter certeza que não haverá surpresas. Só surpresas boas, ruins não. Geralmente, quando um processo que é relevante ao servidor, à vida do servidor, ele vai escondido para a Câmara Municipal, ele não pode ser bom. Não pode ser bom. Tem alguma coisa errada. Porque é incabível a administração não querer conversar com o órgão que representa o servidor público. Né? É isso mesmo. E isso continua acontecendo atos sem diálogo, o servidor não aguenta mais, está numa situação estressada, psicológica, de assim, como se nós tivéssemos voltado lá para 1800, é tudo na base do chicote. Então é muito importante a gente, pelo menos, poder comunicar, né, o que nós falamos. Não, vocês podem, em alguma situação, eu vou te falar que eu acho difícil porque eu sou uma pessoa de muito diálogo e consenso. Então, eu acho difícil a gente chegar numa situação extrema como a que eu vou falar agora. Mas vocês podem até não concordar com aquilo que está sendo enviado. Mas vocês ficarão sabendo e vocês terão a possibilidade, o tempo adequado para poder expor o outro lado, vamos dizer. Mas isso é uma situação extrema que eu, me conhecendo até, não estou nem falando de conhecendo vocês, mas conhecendo o Neto, eu tenho certeza que isso não vai acontecer. Todos os projetos que nós iremos encaminhar para a Câmara vai ser em consenso e em conjunto também com os vereadores que estarão dentro da Câmara Municipal. Eu tenho certeza que não haverá problema algum dentro dessa realidade da nossa postura. O senhor se compromete a não privatizar o SAAI e nem realizar concessão à iniciativa privada? De jeito nenhum. A chance é zero disso. Não tem condição nenhuma de se fazer a privatização, nem concessão. E é engraçado que o pessoal gosta de falar que o Neto vai fazer isso, né? Mas o Neto não vai fazer isso, não. Mais uma vez eu falo, chance zero. Há hoje uma insatisfação generalizada dos servidores em relação à Secretaria de Gestão de Pessoas. O que o senhor pretende fazer em relação a isso? O nosso secretariado será novo.
em todos os setores da Prefeitura. Nós respeitamos todos os secretários que hoje ocupam um cargo na Prefeitura Municipal, mas o nosso grupo é o grupo que vai realizar realmente a mudança na Prefeitura. Então, para realizar a mudança, nós não podemos continuar com as mesmas pessoas. Então, inclusive na Secretaria de Gestão de Pessoas, será trocado a secretária, né, no final dessa gestão, se nós assumirmos. Nós sabemos que, se não formos nós que assumirmos, a tendência é da continuação, mas a partir do dia 1º de janeiro, o Neto como prefeito, o secretariado será novo. E vou além disso, nós iremos conversar com vocês, especialmente dentro dessa pasta, para a gente trocar ideia e ouvir a opinião de vocês também sobre alguns nomes, sobre algumas pessoas. Claro, obviamente eu tenho alguns pensamentos, um perfil da pessoa que vai ocupar esse cargo, mas certamente vocês vão ser consultados, nós vamos trocar uma ideia também e vou querer ouvir a opinião de vocês antes de qualquer decisão. O senhor se compromete a não promover terceirizações no serviço público, exceto em situações absolutamente necessárias ao funcionamento dos serviços e, nesses casos, em comum acordo com o Sindipam? Olha, se é alguém que acredita no servidor público e entende que o sistema público ele tem que acontecer, embora com uma modernização, uma melhora na gestão, uma diferenciação de estrutura, mas essa pessoa sou eu. Então, nós iremos sim fazer de tudo para melhorar a estrutura administrativa da Prefeitura, tá? Com os servidores de carreira. E, logicamente, nós não podemos deixar, se nós não conseguimos, através do concurso público, através do processo seletivo, cumprir e suprir essa vaga, nós não podemos deixar a população sem o serviço. E aqui é o que vocês mesmos colocam na pergunta. Então, se necessário, extremamente necessário, nós vamos fazer essa parceria com o setor privado. Mas, se nós conseguirmos, nós vamos fazer de tudo para ampliar as condições aqui e nós termos essa reestruturação e a estrutura administrativa com pessoas concursadas, com pessoas realizando o processo seletivo. O senhor pretende cumprir integralmente o TAC, termo de ajustamento de conduta, firmado entre o município e o Sindipam em relação ao assédio moral? Não deveria nem existir TAC, né? Isso daí é uma obrigação de um gestor, é uma obrigação de um cidadão, inclusive. Nem de gestão, como pessoa. Então, vocês podem ter certeza que isso, eu nem penso no TAC, porque eu sei que isso não vai acontecer no meu governo. E se acontecer, imediatamente, com o devido processo legal, com o direito de defesa, obviamente, mas imediatamente está na rua. E vai sofrer a penalidade. Aqui não vai ter conchavo político, não. Fez errado, está fora. Houve corrupção, está fora. Pode ser o meu braço direito, o meu melhor amigo, pode ser a pessoa mais competente da prefeitura, mas em primeiro lugar a gente precisa ter a ética e a moral. E isso nós vamos cumprir. Vocês podem ter certeza que não há possibilidade de ser diferente. Tá? E não vamos tirar não e colocar em outro lugar depois de algum tempo. A gente vai tirar de verdade. E vai sair e não vai voltar. O questionário era isso, né, que nós tínhamos para perguntar para vocês. Agora, a gente dá um espaço para vocês, se nós não perguntamos alguma coisa, algum projeto que vocês têm para o servidor, quiser fazer as considerações finais. E se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, estou à disposição, viu, gente? Candidato, até mesmo porque nessa questão da pandemia, se realmente a Secretaria de Gestão de Pessoas fizessem o papel dela, da questão da saúde do trabalhador, o 7º realmente funcionasse, a pergunta que a Renata fez das comorbidades, automaticamente eles tinham afastado essas pessoas, porque eles tinham, toda a empresa privada tem que fazer os exames
laboratorial nos seus trabalhadores uma vez por ano, ter os prontuários para saber. E a prefeitura só faz quando você faz um admissional, e ainda é muito ruim mesmo, porque as pessoas já vêm, até entram já doente trabalhando, mas isso não é problema nosso, né? Isso aí é para a prefeitura. Sim. E aí então a pergunta é que se realmente o secretário vai, nessa questão da gestão de pessoas, fazer o SEST funcionar mesmo, para a saúde do trabalhador, porque isso aí chama-se economia também para o trabalhador, né? Evita atestado, um monte de coisa, se o trabalhador estiver bem saudável, né? E tiver respaldado. Não precisa funcionar. Todo setor da prefeitura vai ter que funcionar. E eu vou cobrar muito isso. Eu digo assim, eu sou uma pessoa muito respeitosa, calma. Alguns falam, puxa, Neto, você tem uma paciência, você é calmo. Isso não significa não ser firme e não cobrar. As coisas precisam funcionar. Nós precisamos ter respeito pelas pessoas, mas assim, a partir do momento que você está e aceita o cargo de secretário ou secretária, você precisa executar todas as funções dentro da secretaria. Então isso é essencial e isso precisa ser cumprido, sim. Candidato, minha pergunta vai na área da saúde. Como a gente sabe que a saúde está toda sucateada, né? Como a gente tem visto que muitos servidores que levam, né, a estrutura nas costas, tendo que falta material. Às vezes o funcionário precisa tirar do próprio bolso para poder comprar café, papel higiênico, essas outras coisinhas que faltam, né? Até folha de sulfite, às vezes falta, tem que... né? E eu queria saber do senhor, como o senhor vai, como posso falar, estruturar toda a rede de saúde, informatizar, sendo que a pessoa é atendida no Vila Neri, ele pode ser atendido no Horaci, porque puxando o prontuário dele já sai o que, né, a especificação que ele passou na Vila Neri. Então, se ele for no Horaci, já sai lá no computador também. Entendeu? Olha, o que a gente precisa ter é a modernização dentro da prefeitura. Você precisa informatizar todo o setor de saúde, sim. E o servidor público, ele precisa ter estrutura para trabalhar. Lembro quando eu trabalhava na prefeitura que, olha, não foi fácil até chegar um computador possível de se trabalhar. Então, nos primeiros meses quando eu entrei, isso daí foi lá em 2007, eu fiquei meio perdido assim, porque nem computador assim adequado a gente tinha para fazer. Aí depois houve uma mudança, uma compra de computadores e tal, aí a gente começou a trabalhar da maneira adequada e dentro da cidade da tecnologia. Veja só, faltando computador dentro da cidade da tecnologia. Hoje eu vejo que em muitos lugares nós já temos uma estrutura, pelo menos mediana, só dentro da prefeitura, né? Só que a gente vê outros lugares que a coisa... Vamos pensar no setor da saúde, não há uma informatização só na palavra. Existem alguns lugares, por exemplo, no ESUS ali, que faz um setor da prefeitura, mas ele não é interligado em todas as unidades de saúde. Você olha para a área da habitação também, não há tecnologia nenhuma. Então nós precisamos sim mudar essa conduta e fazer, implementar e investir na tecnologia. E isso é essencial. E nós vamos dar a possibilidade do servidor trabalhar, porque assim, presidente, não adianta, e aqui o senhor como presidente do sindicato sabe, não adianta o senhor cobrar e pedir do seu funcionário, do seu servidor aqui, se o senhor não dá a estrutura necessária para ele executar o trabalho. A mesma coisa da prefeitura. Não adianta a gente cobrar o servidor se nós não damos a infraestrutura necessária para ele executar o trabalho. Então isso nós precisamos fazer e nós vamos fazer. Em conjunto, olhando, em parcerias com... Ontem eu estava participando de uma reunião que inclusive os empresários falavam, olha, se for necessário nós compramos, nós doamos para a prefeitura. Então há essa vontade também do público, do empresariado, do setor privado, de auxiliar o poder público, mas o poder público precisa querer só. Eu acho que não é muito difícil, né? A gente querer receber algo em doação, querer receber
alguns estudos que o próprio setor privado pode nos ajudar, e isso vai sobrando e vai abrindo uma folga no orçamento para quê? Para valorizar o servidor, para cursos com capacitação do servidor. Então, nós precisamos inovar dentro da gestão. Se a gente ficar no mesmo, vai acontecer a mesma coisa que tem acontecido nesses últimos anos. Embora, em alguns momentos, a gente fala, puxa, mas a pessoa está atendendo aqui, está atendendo ali, mas será que a gente vai se acostumar com a nota 5, nota 5,5? Sabe, a gente pode tirar nota 1000, né? E não podemos nos acostumar com mais ou menos. São Carlos, ela pode muito mais. Bom, candidato, esse motivo que a gente vem sempre fazendo essas perguntas aos candidatos é a preocupação que nós sempre tivemos. Sempre que a gente coloca aqui, são os problemas que a gente vive cada 4 anos, né? E nós tivemos, como o senhor mesmo disse, há 4 anos atrás, a mesma perguntam reuniões com vocês, né? Para a gente ver os compromissos que tem com o sindicato que representa o servidor público, mas a gente vê que todos os anos a gente se preocupa, por isso que a gente se coloca, o senhor se compromete, por quê? Nem sempre que é colocado dá certo, por isso que a gente volta a fazer. Quando a gente se preocupa de se comprometer com todo o processo que vai para a Câmara para resolver, que é assunto do servidor, acho que nada mais lógico que eu vejo que a Prefeitura deveria conversar primeiro com o sindicato, né, para depois fazer esse encaminhamento, mesmo que a gente não concorde, como o senhor mesmo disse, tá? Mas a gente vai estar conversando lá fora com os trabalhadores, dizendo, ó, é isso que acontece, não ser pego de surpresa, porque aí a gente precisa estar usando as pessoas, por exemplo, como o nosso tesoureiro Gilberto, tem que estar lá na Câmara para ver a sessão, acompanhar, tomar xingo, como já aconteceu outras vezes. Então é deselegante, né? Como nós temos vereadores lá dentro que está sempre nos ajudando para que isso não ocorra, né? Nós tivemos lá atrás, a respeito da terceirização, numa negociação salarial, nós tivemos o problema de parar a Câmara Municipal, certo? O presidente da Câmara, no ato, não sei se pode dizer o nome, mas teve lá, parou a Câmara, fomos junto para a Prefeitura para resolver. Então, tudo isso, né? A terceirização do SAI, como que foi feita, né? Que não partiu somente da Prefeitura, interesse, né? Partiu de outro lado. Então, tudo isso que vem acontecendo leva ao quê? Leva o resultado que nós tivemos na administração passada. Aquela paralisação enorme que nós tivemos, e quem paga com isso? Além do desgaste do servidor, porque o servidor também tem desgaste, ele queria estar trabalhando, e a população. Então, quando a gente fala que o sindicato hoje ele faz o trabalho dele somente sindical e não partidário, então ele custa caro para nós, para isso aí, entendeu? Ele custa caro. Então, por isso que a gente vem aqui para conversar, aqui permanecer. Fiquei contente com o senhor disse, o senhor também gosta muito do diálogo, certo? O TAC, ele não deveria existir? Não deveria, mas ele é uma ferramenta boa para quando a gente não tem mais o diálogo. Mas a partir de quando essa administração, senhor, se Deus quiser, ganhando a eleição, tá? For partir para o diálogo, eu tenho certeza que não vai ter necessidade de TAC, não vai ter necessidade de paralisação, nada, porque nós vamos estar conversando, e esse sindicato, com os técnicos que tem, não tem um interesse partidário. Nós temos sim candidatos a vereadores, o pessoal tem o seu desejo que ganhe aquele prefeito ou aquele outro prefeito, isso aí faz parte do jogo, tá? Mas nós não temos aqui dentro querer partidário. Partidarismo é lá fora. Nós temos a sindical. Sim, nós temos que fazer a parte sindical. Essa que é a nossa função aqui. E quando tem um sindicato que pensa dessa maneira, a gente consegue tocar bem, como aqui hoje nós conseguimos fazer. Então o senhor pode ter certeza de uma coisa, seja qual for, mesmo que o senhor não for do interesse do presidente, o interesse da maioria do servidor, o senhor ganhando a eleição, nós vamos sentar aqui
e vamos, ou na prefeitura, e vamos tocar os 4 anos, que quem vai ganhar com isso é a população e o servidor público. Entendeu? Então, por isso que essas perguntas que a gente vem fazendo, esse questionário que nós temos aqui, para vocês estar aí, vamos dizer, se comprometendo com nós, tá bom? Sim, e isso, presidente, é o que eu fico feliz e o que eu mais gosto de fazer, que é conversar com a população, conversar com as entidades, com os representantes no sindicato, com os próprios servidores públicos. E isso eu vejo que é essencial. É o diálogo, o caminho é o diálogo. A briga ela não vai levar a nada e quando a gente briga, quando tem algum atrito, se demora muito mais para resolver o problema de quando a gente senta, conversa e tenta chegar num acordo, chega num bem comum aí, o mais próximo de atender todas as demandas. Então isso é essencial. Até mesmo, candidato, assim, agora quando eu estava falando assim, em 4 anos, a gente manda sempre o convite para os candidatos vir aqui. Só que mesmo o que for eleito depois, ele nunca mais volta no sindicato, porque a gente fez um convite e depois ele poderia, o sindicato é a casa aberta. Se um dia, tudo bem que o prefeito eleito, a gente vai lá bater lá na porta lá. Mas um dia acho que os candidatos vinham também, uma vez por ano vinha no sindicato tratar, ou se alguma coisa urgente, ele vinha conversar com o sindicato, porque a gente convida uma vez, depois só volta em 4 anos os candidatos. Você está certo, Gilberto. Isso a gente precisa ter um convívio. Embora eu tenha vindo algumas vezes aqui, não sei se foi uma vez por ano, tá? Mas isso está certo, precisa ter um contato maior mesmo. E até quando você participa, e até é algo que a população pergunta muito, aparece de 4 em 4 anos. Nesses 4 em 4 anos, durante a campanha, é um momento que a gente pega para realizar a campanha e se dedicar exclusivamente para isso. Para quem já foi candidato ou para quem é candidato sabe que a gente sai muito cedo de casa, volta muito tarde. Por quê? Para ficar exclusivamente com isso. O próprio trabalho, eu particularmente, eu me afastei da minha questão profissional para me dedicar exclusivamente para a campanha nesse período, porque é inviável você estar trabalhando e também estar fazendo campanha. Você não consegue fazer nenhuma das coisas bem feitas, né? E então a gente tem, fora da campanha, nós temos os nossos compromissos, o trabalho diário, questão familiar, mas eu entendo que é plenamente possível a gente estar em contato mais próximo ainda, discutir algumas coisas, e eu me coloco à disposição também de receber alguma consulta de vocês, trocar ideia. Eu estou à disposição, gente. Nem só quando eu sou candidato, mas o Neto como cidadão de São Carlos mesmo, como profissional que atua na área pública, eu estou à disposição de vocês. Era isso. Agora tem um tempo à vontade para fazer as considerações. Não, eu gostaria de agradecer ao Marco, que é o meu candidato a vice, tá? Que está aqui sempre junto comigo nessa batalha. Estamos conversando com a população, estamos explicando as nossas ideias, sempre de uma maneira correta, com a verdade, sem infringir a lei, observando todas as regras eleitorais e também as regras morais. Isso é o primordial, porque o que eu faço hoje é o que eu vou fazer dentro da prefeitura também. Então, se eu faço errado hoje, eu vou fazer errado dentro da prefeitura. Se eu não preciso seguir leis hoje, eu não vou precisar seguir leis na prefeitura. Então, a nossa conduta é diferente, a nossa conduta é de entender que a lei tem que ser respeitada, desde a legislação eleitoral até todas as outras, que o diálogo precisa acontecer. Esse diálogo com vocês e com a população, nós estamos indo de casa em casa, de porta em porta. Puxa, é demorado, é cansativo, mas nós estamos fazendo isso porque é só com o diálogo que nós vamos construir uma política diferente e uma cidade diferente. Gostaria muito de agradecer o meu amigo e parceiro aqui, o Marquinho Amaral, que é candidato a vereador junto comigo, é vereador eleito já, uma pessoa sempre atuante dentro da Câmara Municipal, hoje presidente da Comissão de Legislação e Justiça. E isso dá uma força muito grande para a gente, porque sabe que pessoas experientes estão acreditando na nossa proposta. Então, gostaria de agradecer ele aqui presente, inclusive assistindo essa sabatina, vamos dizer assim, né?
e até pela importância que ele dá ao servidor público. Isso é importante ressaltar, e eu fico feliz por ele estar aqui junto comigo. E agradecer a todos vocês por realizar essas perguntas para a gente poder falar. Muitas vezes, nas redes sociais principalmente, as pessoas estão no direito de falar o que quiser, só que elas não nos dão o direito de resposta, não nos dão o direito de mostrar o outro lado. E alguns, inclusive, eles excluem a gente da própria página ou do próprio perfil para a gente não poder responder, né? Ter a verdade única e própria só. Nós não somos assim, nós temos que ter esse diálogo, nós respeitamos todos os candidatos a prefeito, nós iremos discutir propostas, como nós estamos discutindo, nós não iremos discutir pessoas, nós iremos discutir propostas, e sim, iremos fazer uma reformulação grande na Prefeitura Municipal. O nosso secretariado, inclusive da Secretaria de Gestão de Pessoas, será novo. Não serão repetidas as pessoas. Tá? Então, eu deixo isso bem claro para vocês e para vocês entenderem que se o Neto tem o diálogo hoje, ele vai ter o diálogo amanhã. Ele vai ter o diálogo a partir do dia 1º de janeiro e antes disso, a partir do dia 15 de novembro, no período da noite, nós já podemos conversar para trazer soluções melhores para a cidade de São Carlos. Um abraço a todos e agradeço a atenção de vocês aqui, tá bom? Obrigado. Obrigado, candidato.